Bem-vindos a mais um Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Todas as terças-feiras recebemos aqui personalidades que contribuem e estão nessa indústria para ajudar o futebol brasileiro, para apoiar a progredir, a ser cada vez mais competitivo. E nada melhor nesse tema hoje do que recebermos César Grafietti. Ele é economista, especialista, consultor em finanças do esporte, bastante conhecido aí no meio. Vamos bater uma bola com ele, agradecendo desde já a presença e já começo com uma pergunta. César, como você vê a competitividade da indústria do futebol no Brasil em comparação com outras indústrias do entretenimento e a sua capacidade real de atrair investidores? Bem-vindo. Beleza, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, Heloísa, professor Medina, Rafael. Um prazer enorme estar falando com vocês. Admiração imensa pelo trabalho que vocês fazem. Bem, assim, a indústria do futebol, considerando ela dentro de um ambiente de entretenimento como um todo, certamente é uma das que mais tem capacidade de carregar espectadores, telespectadores, fãs e tudo mais, né? O futebol está dentro da raiz do brasileiro, da cultura do brasileiro. Então, eu enxergo esta indústria como uma indústria com potencial enorme, que consegue realizar coisas importantes hoje, mas ainda muito aquém daquilo que poderia, especialmente quando eu comparo isso com o que o futebol e o esporte, de forma geral, conseguem em outros países. Especialmente na Europa, onde o futebol é similar do ponto de vista de desejo do torcedor, do telespectador e do espectador. Então, ela é potencialmente grande, ela é potencialmente muito maior do que é. Hoje ela representa aí 0,7 do PIB brasileiro, mas certamente ela poderia representar 1,5, 2, representa aí 150 mil empregos diretos e indiretos, certamente poderia representar 300 mil. Então, tem um potencial enorme porque ela é a única indústria de entretenimento que tem um fã efetivamente fiel. Eu sempre brinco que ele é mais que um consumidor. Que o consumidor vai no restaurante e é mal atendido, ele não volta mais. O torcedor, ele vai no estádio e não é bem atendido, o time dele não joga bem, ele não gosta da gestão, mas ainda assim ele está lá todo ano, todo jogo, toda partida, acompanhando e entregando um pouco dele para o negócio do esporte, do futebol em si. Então, é uma indústria com potencial gigantesco e que precisa trabalhar um pouco melhor isso para continuar evoluindo. Nessa mesma linha ainda, César, excelente essa sua visão, eu coloco a pergunta, se é uma indústria, né, de paixões e milhões, e com essa perspectiva que eu concordo totalmente com você, mal explorada na geração de receitas e mal gerida nos investimentos e na gestão de gastos, né, de despesas, faz muita diferença se comparada com outras indústrias a própria visão estratégica, né? A sensação é que essa paixão, né, poderia ser dosada com uma visão estratégica para vir mais milhões, emendando aí na sua própria resposta. Como é que você vê a visão estratégica dos clubes mais bem-sucedidos em comparação com os outros clubes dessa indústria? Bom, a gente precisa primeiro contextualizar a história do controle do modelo acionário, né? O modelo associativo, ele já não permite, por natureza, né, um planejamento de prazos mais longos, né? Infelizmente, a cabeça do dirigente, né, de quem gere o futebol, ela está muito voltada para aquele período entre eleições. Então, você tem lá 3, 4 anos para fazer alguma coisa e se transformar no nome marcante para a história do clube. Isso não permite, normalmente, que você consiga criar ali um ambiente de planejamento de 10 anos, 15 anos, alguma coisa que garanta uma evolução constante e evite essas oscilações tão grandes que a gente vê no futebol. Num ano o clube briga para ser campeão ou até campeão, no ano seguinte ele cai para a Série B. É o caso do Cruzeiro, é um caso muito claro nesse sentido. Dá para ser diferente? Claro que dá. Se você montar estatuto, se mudar a visão de quem faz o clube e transformar a disputa política numa disputa por estar no poder, estar no comando e não por pensar o comando, acho que isso pode ser uma evolução natural, mesmo num ambiente associativo.
Mas você criar comissões que possam planejar o clube para 10 anos e quem assumir o poder durante este período for capaz de simplesmente executar funções e atividades dentro de uma linha mestra de um planejamento de longo prazo, a coisa pode funcionar. Me parece hoje, alguns clubes como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Grêmio, têm essa característica. O Atlético Paranaense, os clubes do Nordeste também. Eles têm essa característica de tentar se planejar em um prazo mais longo e quem estiver no comando simplesmente segue esta direção. Mas é muito difícil você fazer isso num ambiente político, onde a cada 3, 4 anos tem lá uma disputa entre grupos para tentar tomar o poder e ser melhor do que foi o outro. Acho que o ambiente ele dificulta este processo nos clubes brasileiros. Antes de passar para o Medina, só reforço aí um comentário. Nós tivemos o privilégio, a Universidade do Futebol, de passar no 2019 dentro do Clube Atlético Paranaense. E foi uma surpresa incrível estar ali, né? Nessa linha que você falou, com Petralha, Paulo André, Márcio Lara e toda a administração vendo uma visão de 30 anos já, né? Terceira onda da estratégia, ter o privilégio de conduzir um processo da nova onda estratégica e ver os resultados, né? Eu acho que você acabou de dar. Excelente. Vou passar a bola para o Medina. Obrigada. César, o relatório Itaú BBA, ele existe há 10, 11 anos, né? Eu imagino as dificuldades do primeiro relatório, né? Dada a qualidade, né, das informações que você não obtinha, talvez, né? E queria obter. Como é que você vê a evolução da qualidade das informações dos clubes ao longo desse período? Professor, são 11 anos e você tem toda a razão, né? O primeiro relatório, os balanços saem por lei até abril, né? Até o fim de abril. O primeiro relatório foi divulgado em novembro daquele ano. Então, até a gente conseguir, de fato, todos os balanços, até conseguir padronizar as informações, foi muito difícil. Foi um processo bastante duro. Isso porque, assim, na época eu já tinha 20 anos de experiência no mercado, e já lidava com balanços de todas as outras indústrias no Brasil. Então, foi muito complicado. É um processo que foi evoluindo muito bem, né? Eu diria que assim, a nota no começo desse trabalho, desse processo, era uma nota 2, hoje nós já temos uma nota 7,5, 8. Os clubes evoluíram muito em diversas funções, diversos campos, né? Seja na qualidade dos balanços apresentados, na melhor qualidade das auditorias, nas aberturas que eles fornecem. E isso é um trabalho que talvez o relatório tenha ajudado a fomentar, mas o torcedor e a imprensa, de forma geral, a partir desses relatórios, a partir de trabalhos como a Universidade do Futebol faz, de formar e de incentivar pessoas a pensarem em esporte, fizeram com que os clubes tivessem que necessariamente começar a divulgar informações além daquelas básicas, né? Então, clubes hoje em dia divulgam relatório de gestão, divulgam balanços trimestrais, né? Você tem um pouco mais de clareza e eles têm que se explicar o tempo inteiro. Então, o processo, nesse sentido, foi um processo interessante de evolução muito claro. Acho que a gente ainda está aquém do que seria o ideal. Se tiver, por exemplo, a Juventus aqui na Itália como um exemplo, um benchmark, acho que a gente está atrás ainda. Mas, certamente, evoluímos bastante ao longo desse período. Uhum. César, eu assim, ampliaria até essa pergunta, né? Porque eu vejo, hoje já existem vários relatórios, né? Você talvez tenha sido pioneiro, mas hoje a gente já vê aí vários relatórios, né? Da Ernst Young, da Sports Value, da Pluri, né? Enfim, entre outros aí que eu acho que é bom, né? Porque a gente começa a ter vários ângulos até às vezes de análise, né? Mas eu ampliaria pelo seguinte: todos esses relatórios, né? E a gente nota cada vez com mais qualidade, né? Eles se prendem a um foco nas grandes equipes do futebol brasileiro, né? Série A, um pouco da Série B, né? Mas no Brasil a gente tem aí centenas de clubes profissionais, né? Que fazem parte da indústria do futebol, da cadeia produtiva do futebol, né? Como é que você vê a possibilidade concreta de a gente ampliar esse diagnóstico, né? Que é fundamental para a gente buscar essa saúde no ecossistema do futebol? Como é que você vê essa possibilidade concreta de ampliar, né, esse diagnóstico, né, para toda a cadeia?
Eu vejo com bons olhos, eu tenho interesse em fazer, e é um dos meus planejamentos em relação ao relatório, é justamente agregar e dividi-lo em séries, né? O que é a série, fazer um da série A, um da série B, um da série C, pelo menos com estas séries, onde a gente consiga, primeiro, dimensionar de fato as diferenças entre elas, segundo, qualificar os clubes, porque eu acho que a gente tem clubes de série B e série C muito bem geridos, e que podem servir de exemplos para clubes de Série A, por exemplo. Então, é um trabalho e é fundamental, porque quanto mais nós pudermos mapear a estrutura e ir a fundo dentro dela, melhor vai ser o resultado de todos os trabalhos que são feitos em relação ao futebol. Então, eu vejo, assim, é uma ótima provocação e é algo que eu já vinha pensando justamente para a gente poder ampliar, de fato. A gente foca nos clubes da Série A, que devem representar aí 80%, 90% do futebol, mas os clubes de Série B e C também precisam de uma atenção, justamente para que possamos ajudá-los a se profissionalizar ainda mais, ou valorizar aqueles que já estão no estágio de profissionalização muito maior até do que de clubes de Série A. Bom, César, queria te fazer uma pergunta seguinte. No futebol mundial e no esporte mundial em geral, a gente vê um movimento cada vez maior dos clubes se unirem, né, para fazer as negociações em conjunto, para negociarem as competições em conjunto. E no Brasil, em pleno ano 2020, a gente continua vendo o movimento ao contrário, né? E como você falou no início, parece que a gente está dando alguns passos para trás, né? A MP do direito de transmissão, eu acho que é um bom exemplo disso. Eu queria saber a sua opinião sobre essa MP, dessa negociação individual, e aproveitando esse gancho também, que você falasse um pouquinho sobre como você enxerga a possibilidade de uma criação de uma liga dentro do futebol brasileiro. Essa história da MP, ela é muito curiosa porque assim, a gente sai de um modelo, a ideia é mudar, sair de um modelo ruim. O modelo anterior era um híbrido, né, entre individual e coletivo, que só funcionava no Brasil, então já mostra que só tem aqui, certamente não é um modelo difundido, então tão eficiente, e parte para um modelo que tem em poucos lugares, né? Portugal, México, e é um modelo que também se mostra ineficiente quando comparado a grandes ligas, seja de futebol, seja de esportes como os esportes americanos. Então, acho que a MP ela traz uma tentativa de evolução, mas ainda uma visão individual e não uma visão de competição. Os clubes ainda não entenderam que eles precisam não vender as suas marcas, mas vender a competição onde eles atuam, porque nenhum deles atua sozinho. Quando você pensa na Premier League, é a competição onde jogam o Liverpool, o Manchester City, o Manchester United. Não é o Liverpool, o Manchester, o Arsenal. É a competição, é a La Liga, é a Série A. Então, falta aos clubes essa visão de indústria, talvez porque tem um pouco da característica do latino, né, de individualismo. Então, por exemplo, Itália e Espanha só passaram a negociar coletivamente por conta de lei, né, porque os direitos eram individuais e eles negociavam individualmente porque também tem essa questão da rivalidade muito maior. Os anglo-saxões conseguem, de uma maneira mais natural, se organizarem coletivamente. Eu acho que a gente tem um processo para evoluir e pensar na competição que se joga e não no individual é um caminho fundamental para que a gente consiga chegar num desenvolvimento maior do futebol brasileiro. Eu acho que o processo da Liga ele não acontecerá tão cedo. Os clubes tentam vender uma ideia de que estão se unindo, estão se organizando, mas a qualquer sinal de necessidade de disputa, eles se mostram de fato muito diferentes. A história do Flamengo com os casos de atletas com Covid, depois teve questão há pouco tempo atrás da negociação das placas, de publicidade, de direitos de transmissão internacional. Enfim, os clubes toda hora que tem algum tipo de necessidade, onde o dinheiro fala mais alto, eles não conseguem se unir. Talvez por conta do processo associativo, onde eles têm que prestar esclarecimentos para os seus conselhos, talvez porque aquele dinheiro que entra agora é mais importante do que o dinheiro de longo prazo, mas enfim, eu acho que ainda está muito distante de dirigentes que sejam capazes de pensar uma liga e uma união de fato no processo de condução do futebol brasileiro. César, nesse mesmo contexto do Rafa, a questão do individualismo, da visão do coletivo, é uma indústria super particular, porque se não tiver concorrente, não tem espetáculo, não tem competitividade, não tem Brasil, né? E o que a gente vê também aí nessa questão do coletivo e do individual é um histórico
de perdões, um histórico de renegociações de dívida e um histórico que não privilegia com toda a sua potência quem é responsável, quem já atua num fair play, quem tem gestão. Quer dizer, começa a despontar, mas quase que é muito sofrido, né? Os exemplos que você deu. Como é que você vê isso de verdade daqui para frente em relação àqueles clubes que já mudaram de patamar do ponto de vista de gestão, de responsabilidade, de cuidar da estratégia, da gestão e da gestão financeira? Elis, até pelo acompanhamento que eu tenho feito nesses últimos 11 anos, dá para começar a perceber que a gente não fala mais em clube grande e clube pequeno. A gente começa a falar em clube organizado e clube desorganizado. Você vai começar naturalmente a ter essa divisão, onde os clubes organizados vão acabar se perpetuando nas disputas em detrimento dos outros que ficam patinando em cima dos seus erros. É claro que é um processo que demora para se consolidar, justamente porque a gente está falando de futebol. Então, aquele clube que eventualmente usa de mecenato, gasta mais do que pode e conquista um título, para o torcedor é isso que fica. Independente de no ano seguinte ele ter uma dificuldade e enfim, cair para a Série B ou qualquer coisa nesse sentido, ou perder pontos porque não pagou outro clube. Então, esse processo ele é mais lento do que deveria, justamente porque quem faz errado muitas vezes tem o benefício da conquista do título e isso apaga o erro cometido. Mas é importante a gente começar a olhar, e se você observar ao longo desses últimos 10 anos, ou a partir de 2012, quando muda o modelo de negociação de TV, você enxerga que os clubes mais organizados começam a se colocar nas melhores posições das competições. Então, a gente viu nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras. O Corinthians tem muita receita, mas ainda é desorganizado, acabou chegando no Campeonato Brasileiro. As conquistas de Copa do Brasil, tirando o caso do Cruzeiro, que gastou muito, mas o Atlético Paranaense ano passado já mostrou que um desempenho eficiente ele pode trazer resultados dentro de campo também. Então, eu acho que é uma insistência. Com o tempo, a gente vai começar a observar efetivamente Fortaleza, Ceará, Atlético Paranaense, Grêmio, essa turma toda que é organizada, ocupando espaço de quem? Do Santos, do São Paulo, do Internacional, do Vasco, do Botafogo, clubes que ainda que não conseguiram mudar a chave e se verem como clubes que precisam se organizar. Demora, mas eu acho que o tempo ele vai carregar esses clubes para uma condição melhor do que eles têm hoje. O Fortaleza acho que é um belíssimo caso, o Atlético Paranaense já é um clube que já está na frente, mas o Fortaleza tem crescido consistentemente e eu acho que ele é o próximo da fila a encostar aí na turma de cima e começar a disputar por posições mais relevantes. César, recentemente você apresentou uma pesquisa de caráter mundial sobre a questão do torcedor e a paixão pelos esportes, pelo futebol especialmente, né? E essa pesquisa, se eu não me engano, mostrou que 38% das pessoas têm um interesse muito alto no futebol no mundo, né, nos principais países. No Brasil, esse número é ainda maior, 46%. Mas, por outro lado, no Brasil, mostrou que 23% dos torcedores já têm um time europeu como o primeiro time, como, entre aspas, o time do coração. Se você fosse um gestor no futebol brasileiro, de um grande clube aí, o que você trabalharia nessa base de torcedores para tentar mudar esse perfil ou, mais ainda, aproveitar essa base de fãs que ainda é enorme, né? É muito grande no Brasil. É uma pesquisa que foi divulgada pela ECA, que é a Associação de Clubes Europeus, né? E é interessante como no Brasil os fãs eles acabam sendo mais fãs até do que em outros países. Acho que tem uma ligação muito forte, efetivamente, do torcedor com os clubes. Acho que o grande ponto, a gente acaba sempre... O Brasil é um país de puxadinhos, né? Então, você vai resolvendo um probleminha aqui, outro ali e tal, mas você nunca pensa no todo. E o futebol é um bom exemplo disso. A gente precisa, primeiro, sozinho, nenhum clube vai conseguir chegar nesse ponto de mudar a relação dele com o torcedor. Pode ser eventualmente, mas no longo prazo isso não acontece, porque, de novo, a Heloísa comentou bem, é uma competição. Se não tiver adversário, não tem o seu time. Se tiver só um time indo bem, perde a graça o campeonato. Então, a gente precisa reformar o futebol, né? Precisa reformar a estrutura do futebol. E começa por onde? Começa pelo jogo. Os torcedores, especialmente os mais jovens e tudo mais, gostam do futebol europeu pela qualidade do que eles veem em campo.
Enquanto isso, a gente só vê críticas em relação à qualidade de treinador, à qualidade de elenco, à qualidade das partidas. A gente já evoluiu muito em termos de estrutura, por exemplo, de estádios. Os estádios hoje no Brasil são bem melhores, né, do que eram há 10 anos. Acho que a Copa do Mundo ajudou muito isso nesse sentido. Mas ainda falta a qualidade do jogo. E sem qualidade do jogo, tudo que a gente fizer vai ser um puxadinho. Então eu começo a ouvir muita gente falar agora a gente precisa falar em entretenimento, em produção de conteúdo, porque o clube de futebol vai virar uma empresa de mídia. Se você não tiver o que mostrar, você não vai ter, não adianta você querer ser uma empresa de mídia. Você tem que começar desde a base, tem que começar desde do fundamental, que é ter qualidade no que você apresenta. Né? É igual você fazer um filme ruim, ele não vai dar receita nenhuma, né? Ninguém vai assistir. Se o filme for bom, as pessoas vão. Então, acho que a gente tem que começar a dar alguns passos para trás, repensar a estrutura do futebol e, especialmente, a estrutura do jogo. Se a gente não evoluir nesse sentido, por tudo mais que a gente resolver fazer, eu vou entregar um produto ruim, todo bem embalado, na hora que você abrir, o torcedor olha e fala, eu prefiro assistir Barcelona e Juventus, porque tem Messi e Cristiano Ronaldo, e um jogo bacana de ver. Então, acho que esta é uma evolução que todos os dirigentes deveriam começar a pensar. Melhorar a qualidade do que se produz dentro de campo, para que depois a gente consiga agregar tudo que este jogo com qualidade pode trazer fora de campo. César, você assim, é evidentemente um apaixonado pelo futebol, né? Por isso eu gostaria de aprofundar um pouco esse ponto que você toca agora, né, em relação ao jogo em si, né, que é a atividade fim do futebol, né? Como é que você vê essa qualidade do futebol brasileiro hoje comparado com o europeu? Em termos, realmente, a gente sabe, né, o próprio Flamengo, né, o Atlético, entre alguns poucos outros clubes, a gente vê que a saúde econômico-financeira ela impacta na qualidade do trabalho técnico também. Nem sempre, né, porque a gente, na Universidade de Futebol, luta muito para provocar um olhar sistêmico, né, em cima do ecossistema do futebol. Né? Tem a dimensão técnica, tem a dimensão administrativa da governança e tem a dimensão política. Né? E muitas vezes essas coisas são muito fragmentadas, né? O que, no nosso modo de entender, é um prejuízo para o próprio desenvolvimento do futebol. Mas falando especificamente sobre o jogo em si, né, que eu sei que você é um apaixonado pelo jogo, mesmo pelos aspectos técnicos, vamos dizer assim, do jogo, o que você acha que pode ser feito, de que forma essa saúde dos clubes pode também repercutir de forma mais impactante na qualidade dos nossos atletas, das nossas equipes, dos nossos treinadores? Como é que você vê isso? Vou dar um exemplo de casa aqui, né? O meu filho tem 10 anos e aí sempre que eu coloco ele para assistir algum jogo do Campeonato Brasileiro, ele que acompanha muito o Campeonato Europeu e o Campeonato Italiano, ele olha e fala, mas por que eles são tão lentos? Né? O futebol brasileiro é tão lento, se erra tanto. Eu falo, calma, né? Não é bem assim, eu tento mostrar para ele que tem uma série de outros benefícios do futebol brasileiro. Então, eu estou com ele, viu, César? Estou com ele. Eu não consigo argumentar muito contra a visão que ele tem, mas tento trazer outros aspectos, especialmente mostrar que os jogadores brasileiros têm talento natural, tanto que eles se destacam no futebol europeu. Mas o futebol brasileiro... E aí, eu acho que é um problema, quando a gente sempre fala em gestão, o pessoal, quando me fala em gestão, pensa só em balanço, em números, e eu insisto, a gente sabe bem aqui, gestão é a soma das duas coisas, é o que tem dentro de campo, o esportivo, com o fora de campo. A gente tem falado muito em gestão fora de campo, está ignorando que dentro de campo eu preciso ter melhor formação de treinadores, melhor formação da base, uma estrutura melhor de jogo, um pensamento melhor de jogo. Né? A gente vê muito essa questão do treinador no Brasil. Por que se troca tanto com o treinador? Primeiro que a gente não tem uma estrutura de gestão esportiva eficiente. Né? Você não tem um diretor técnico que entenda do jogo, que pense a cultura esportiva, que saiba quem ele está contratando, que jogo esse treinador vai fazer de acordo com o elenco que tem. Aí você não tem um elenco equilibrado. Né? Tem um treinador que normalmente varia o jogo de acordo com o cenário. Então, ele chega para jogar para frente, o time perde 3 partidas, ele já se fecha todo, já joga no contra-ataque, já fica trocando bola de um lado para o outro. Na Europa, quando você contrata um técnico, você sabe o que ele vai entregar. Ele vai trabalhar durante a semana e aquele jogo que ele pensa, ele vai colocar em prática.
O Pirlo acabou de ser contratado pela Juventus, entregou o trabalho dele de formação como treinador UEFA Pro, e no trabalho está descrito o que ele pensa sobre o jogo. Na primeira partida que a Juventus faz no Campeonato Italiano, está tudo ali. Você enxerga em campo tudo que ele escreveu. Porque ele pensou, ele estudou. O De Rossi acabou de jogar futebol, encerrou a carreira, convidaram ele para treinar a Fiorentina, e ele falou, eu vou estudar primeiro, não posso treinar. Então, acho que a gente começa daí, da visão de que o futebol ele precisa ter uma gestão eficiente em cima, né? Um diretor técnico que entenda o clube, uma estrutura de contratações eficientes, até para usar melhor o dinheiro que tem. Não adianta você contratar sem pensar o que você está contratando. Então, hoje tem o uso de tecnologia, de scouting, de análise de desempenho. Tem uma série de ferramentas e instrumentos que vão possibilitar você contratar melhor um treinador, gastar menos na contratação do elenco, ser mais eficiente na formação desse elenco, e aí, com isso, você consegue ir, aos poucos, melhorando a qualidade do jogo. Porque aspecto técnico e qualidade técnica o atleta brasileiro tem. Quando ele chega na Europa, ele tem que aprender mas tem que aprender a entender o jogo, a dinâmica do jogo. O Paquetá sofreu muito aqui no Milan porque ele não entendia onde jogar. Qualidade ele tem, mas ele não conseguia entender onde jogar. Então, acho que o que precisa é associar esses aspectos de gestão que a gente conhece fora de campo, transferir para dentro de campo e tornar mais eficiente o uso do dinheiro e, com isso, melhora a qualidade do que você tem dentro de campo. Hello. César, emendando de novo nas oportunidades, que foi aí nossa primeira conversa que você trouxe, eu esses dias estava com a Ana Paula Bogos, que é a vice-presidente da RAP no Brasil, e falando dos momentos de consumo, como isso está evoluindo, que a digitalização está trazendo coisas pouco óbvias no passado, como, por exemplo, grandes vendas durante eventos, né? Pedido de comida. Então, a gente estava deslocando. E, recentemente, a gente viu, vindo aí, inclusive, um vídeo indiano de como o valor do patrocínio, como isso está se dando na interação das mídias digitais e gerações de receitas inesperadas, inclusive engajamentos mais importantes, quando você faz o link aí na sua telinha para a marca, enfim. Eu, particularmente, nós da Universidade do Futebol, acreditamos muito nesses novos formatos e com redução, né, todas as consequências do que você fala também bastante aí, redução dos valores de mídia, do que vai vir da TV, dos valores de ticket, várias coisas, se abre essa outra janela. Como você vê isso? Quão pronto estamos? E se a gente projetar 5 anos, como você desejaria que estivéssemos nesses aspectos de geração de novas receitas e novos negócios? E por que não terminar falando também da gestão e uso correto das despesas e da responsabilidade nos custos? Um ponto, Elisa. Eu acho que a gente precisa sempre usar os bons exemplos, né? Então, quando a gente olha na Europa, você vê clubes de todos os perfis buscando alternativas de receita além do básico, além do óbvio, né? E este uso, especialmente do relacionamento do torcedor com as marcas que os clubes têm, é fundamental para você agregar receitas que são de fato inesperadas. Então, eu tive contato outro dia com o pessoal do Liverpool e eles estavam comentando que para cada lugar onde tem um seu público específico, um patrocinador tem interesse em fazer uma ativação diferente. Então, ele consegue usar as redes sociais, consegue usar todos os veículos de internet, de mídia, para acessar torcedores pontuais, fãs pontuais, na Ásia, na Europa, na África, enfim, onde quer que seja, nos Estados Unidos. Então, acho que a gente tem um caminho imenso no Brasil para ser explorado, à medida que o brasileiro ele é uma das populações que mais usa a internet, que mais está conectado e que mais gosta de futebol. Então, o que falta, e que alguns clubes têm feito muito bem, têm caminhado muito bem nesse sentido, como, por exemplo, o Flamengo, que tem uma estrutura muito, muito boa do ponto de vista de gestão de conteúdo, aproveitar o momento, aproveitar que o país é um país muito grande, um país continental, não dá para você, sem tendo sede no Rio e torcedor no Brasil inteiro, não enxergar e não olhar essas oportunidades de acessar todo mundo que está fora e que gosta do clube. Então, eu acho que tem um potencial grande de conseguir vender bem a sua marca, tá? Trazer outros patrocinadores que não estejam vinculados exclusivamente a aparecer na camisa durante o jogo, né? E criar situações de contato e relacionamento com torcedores fora da sua região base. Acho que a gente tem um caminho enorme para evoluir ainda. Vejo alguns clubes fazendo, especialmente o Flamengo,
E outros pensando ainda, estão um pouco atrás nesse sentido, né? Acho que o Brasil ainda tem um potencial para explorar que não está conseguindo explorar. Talvez em 5 anos, à medida que a gente consiga enxergar um pouco melhor o que está sendo feito fora e os resultados que especialmente o Flamengo tem feito, talvez os outros clubes acordem para este momento e consigam agregar essas receitas que são receitas de fato que hoje não existem no imaginário do dirigente. Tá? Do ponto de vista de gestão, se a gente for pensar em 5 anos, eu acho que a gente vai ter boas evoluções pela frente. A gente deve ter um modelo de fair play financeiro sendo implantado agora em 2020 e 2021. Isso vai forçar os clubes de alguma maneira a tentar se organizar, a tentar se equilibrar financeiramente, e isso vai gerar uma necessidade de, com menos dinheiro disponível para gastar, né? Ou seja, só o dinheiro que ele tem, né? E não aquele dinheiro em excesso, que vira dívida, que vira atraso, os clubes vão ser obrigados a usar outras ferramentas e uma gestão mais eficiente para poder montar os seus elencos, enfim, e disputar as suas competições. Talvez isso tire um pouco daquela falsa sensação de competitividade do Campeonato Brasileiro. Porque o clube que fatura 200 quer gastar igual um que fatura 500, isso gera uma competição, mas gera um problema para o futuro. Talvez você tenha que equacionar esses gastos e eles vão demandar necessariamente maior eficiência no uso do dinheiro. Então, e maior eficiência é isso que eu falei, não precisa ter um elenco de 60 atletas, você pode ter um elenco de 30, você pode usar melhor a base, formar melhor essa base, e aí com isso você gasta menos e pode conquistar melhores resultados do que hoje, com elencos estão inchados e caros. Eu enxergo o futebol com um potencial grande de recuperação nos próximos anos, à medida que as dificuldades vão colocar aos dirigentes a necessidade de se ajustarem, e porque continuar repetindo os erros que cometeram até agora não vai levar clube nenhum a um outro nível de desempenho. Eu queria te agradecer, mas antes você me deu um gancho. Tive o privilégio de morar na Itália um tempo. Eu era diretora de marketing de uma grande multinacional, a Tetra Pak, e ficava o tempo inteiro convencendo o mundo de que marketing não é despesa, é investimento. Então, eu acho que você traz uma fala maravilhosa, que a dificuldade, né, vai profissionalizar, eu acho que junto com o conhecimento, que a gente acredita muito. E eu deixaria essa frase, né, que marketing como investimento e não como despesa é um grande alavancador desse futuro dessa indústria. Super obrigada pela sua fala, pela sua presença, uma grande aula, e eu acho que quase, além de tudo, um manual. Acho que se as pessoas começarem, os clubes assistirem, tem muita ideia, muita coisa para ser feita. Super obrigada em nome da Universidade do Futebol. Peço só Medina, Rafa, antes das suas palavras finais. Não, só queria agradecer, César. Realmente uma aula. Eu acompanho você aí, tudo que você escreve, e realmente é um privilégio ler as suas matérias e ouvi-lo sempre. Muito obrigado aí pela presença. Da mesma forma, César, agradecer, né, essa oportunidade que você nos dá aí de explorar aí esses seus estudos, as suas pesquisas, o seu conhecimento, né, e análise né, criteriosa que você faz dos temas do futebol. Nós só temos que agradecer aí mais uma vez a sua gentileza em nos conceder essa entrevista. Bom, Heloísa, professor Medina, Rafael, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, com os alunos da universidade, com todos que acompanham o trabalho que vocês fazem. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem falando e tratando o futebol de uma forma objetiva e propositiva, né? Às vezes as críticas elas vêm, mas elas têm um propósito de ajudar na evolução. Então, quanto mais pessoas estiverem com essa mentalidade, mais a gente vai conseguir fazer com que a indústria evolua. E eu concordo plenamente com a Luísa, marketing não é gasto, marketing é investimento, né? Ela vai trazer dinheiro no futuro, ou até o mais rápido possível. Então, a gente precisa ter essas mentalidades, precisa ter essas coisas, esses mantras mais dentro do futebol, e aí quanto mais a gente estiver falando sobre isso, melhor para a indústria. Obrigado pela oportunidade, um grande prazer falar com vocês.